Muito bem, estou de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Para quem está sintonizando a Vibe Mundial agora, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Tenho uma formação médica e venho aqui na Vibe Mundial celebrar saúde, exaltar saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Entende? Eu conduzo os destinos de duas clínicas médicas que tratam de dores e incapacidade física progressivas. A cada dia mais dores, a cada dia pior desempenho físico. Por isso, em minhas clínicas, é comum eu atender pacientes apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, ou com cadeira de rodas. Porque essa cruel jornada é percorrida por muitas pessoas, entende? E a idade é um fator importante, mas não é fundamental para que isso aconteça, entenderam? Não é fundamental. Tanto que nas nossas clínicas nós não valorizamos idade e não valorizamos muito mais idade avançada, não valorizamos. Não valorizamos impossível e não valorizamos incurável. Então, em nossas clínicas não tem essas expressões. Idade avançada, impossível ou incurável. Entende? Não tem isso. Não tem. E vejam vocês. Aqui na Vibe Mundial, eu sempre venho e falo várias jornadas exaltando saúde, né? Falando sobre doenças para depois concluir como exaltar mais saúde na nossa vida. Né? E tem uma pergunta que eu escuto toda hora, entende? Eu já expliquei muitas vezes, mas é uma pergunta tão difícil de responder que eu vou tentar falar mais uma vez sobre ela, entendeu? Todo mundo me pergunta. Por que esse nome, hein? Cura pela medicina espiritual? O que é isso? Então, muito bem. Né? Deixa eu ligar o cronômetro aqui, senão me perco. Muito bem. Vejam. Cura pela medicina espiritual? O que é isso? O que significa, né? Que expressão é essa? Né? Muito bem. Então, eu vou explicar para vocês. Eu trato de pacientes crônicos, sofredores crônicos, né? Indivíduos em alto grau de sofrimento, né? Pacientes com dores, né? Absurdas, né? E incapacidade física, né? Não consegue ficar em pé, não consegue dar uns passos, não consegue subir uma escada, não consegue atravessar uma rua. Entende? Então eu lido com esse tipo de sofrimento. Todo dia na minha vida. Sai um paciente e entra outro. É a mesma história. Dor, dor, dor. Minhas clínicas são um desfilar de dores. Entende? E dor crônica, aquela dor de longa duração. E a cada dia pior. Mais dor, mais incapacidade física. Todo dia. E eu ouço as histórias mais incríveis contadas pelos pacientes. Né? Muitos deles chegam lá sem diagnóstico. Entendeu? Já foram em vários serviços médicos. E não tem diagnóstico, não sabe qual é o teu mal, o seu mal. Entende? Não é por incompetência médica. Não, é que o problema é muito difícil. Entende? O problema é muito difícil, às vezes, se dar um diagnóstico de certeza. O único diagnóstico médico se chama diagnóstico de certeza. O médico não pode errar. É abominável o erro médico. Entendeu? Então, o médico tem que se desdobrar para dar o diagnóstico. Então, quando eu recebo os pacientes crônicos em grande sofrimento, e é meu dia a dia, a ciência médica, meus caros,
ela não é o antídoto único para acalmar o sofrimento desses pacientes. Não. A ciência médica é uma ciência de possibilidades, não de certezas. Entende? E não é certeza que você vai a um serviço médico e você vai conseguir a tão sonhada cura. Claro que é desejável da sua parte buscar a cura. O médico também se desdobra, se desempenha para poder te conduzir para essa jornada maravilhosa chamada jornada de cura. Entende? Mas nem sempre isso é possível. É desejável, mas nem sempre possível. Entendeu? E muitas vezes, nem só a cura está sendo questionada. É que mal eu tenho? Por que eu tenho isso? Por que cheguei nesse ponto? Por que cada dia eu estou pior? Então eu lido com sofrimento, meus caros. Sofrimento humano. Toda hora, todo dia. Entende? Então eu busquei outras alternativas de tratamento. Né? Eu até digo sempre, né? Eu não sou um ortopedista psiquiatra, não. Eu sou antes um psiquiatra ortopedista, neurologista, entende? Porque quem lida com sofrimento humano tem que ter um traço de psicólogo, de psicoterápico, entenderam? Então, buscando outras alternativas, vejam vocês, eu vou explicar por que se chama aqui, minhas jornadas se chamam Cura pela Medicina Espiritual. Então vejam vocês. Em busca de respostas, né, para os males que afligem os seres humanos, eu um dia pensei assim, bom, sou católico, né, tive formação católica, né, e me orgulho disso. Entende? Mas pensei comigo, eu preciso entender alguma coisa de outras religiões, né? Em busca de respostas. Então frequentei inúmeras religiões, inúmeros credos religiosos, inúmeros espaços religiosos, inúmeras doutrinas religiosas. Vocês não podem imaginar. Claro que não profundamente. Eu conheço evangélicos, protestantes, católicos, espíritas, judeus, muçulmanos, entende? Budistas. Conheço isso. Não profundamente, claro. Mas, já falei uma vez, vou falar de novo. Só posso falar muito bem das religiões. Mas não esqueçam, religião, doutrina, são construções humanas. Vou repetir, é importante você entender isso. Religião é uma construção humana. Religiosidade é uma coisa. Espiritualidade é outra coisa, bem diferente. Entenderam? Então eu vou tentar dar de algum modo, vou tentar uma explicação para que vocês cresçam na capacidade de entendimento, né, desse mundo que vivemos, dessa nossa jornada de vida neste universo. Tá? Assim, nós aprendemos no ensino fundamental que esse universo ele tem 3 reinos: reino mineral, reino vegetal e reino animal. Eu aprendi assim, vocês devem ter aprendido assim também, entendeu? Eu não diria que isso está errado, mas está incompleto, completamente incompleto, entendeu? Em verdade, esse universo tem 3 reinos mais 2. São 5 reinos que esse universo tem. O primeiro reino a surgir
todo esse universo, se chama reino espiritual. O que é o reino espiritual? O reino espiritual é o reino de toda a criação. É o reino da natureza. É o reino de toda a criação. É o reino das formas. É o reino das formas. Se você olha uma girassol, uma flor, ela tem uma forma. Tá certo? Se você olha um beija-flor, ele tem uma forma. Então, o reino espiritual é o reino da criação de todo esse universo. E a primeira criação do reino espiritual foi um reino chamado reino mental. Reino mental. Reino da mente. Vejam bem. O reino espiritual faz a criação. O reino mental dá a função. Então, enquanto o reino espiritual eu chamo de reino da anatomia, o reino da mente eu chamo o reino da fisiologia, que é o reino da função. Vou dar um exemplo bem simples. O planeta Terra é criação do reino espiritual, mas a rotação da Terra dando dia e noite e a translação da Terra em torno do Sol dando primavera, verão, outono e inverno, isso é uma função do reino mental. É o reino mental que faz isso. Faz o planeta Terra girar e transladar. Entende? Então, tudo que você tem, todos os teus órgãos, sistemas, aparelho, fígado, rins, pâncreas, entende? Tudo, sistema nervoso, tudo, é tudo criação espiritual. Mas a função de todos esses órgãos se chama reino mental. Reino mental, que dá função. Entendeu? Depois vem o terceiro reino, que é mineral. Depois vem o quarto reino, que é vegetal. E depois vem o quinto reino, que é animal. Então, esse universo todo agora está bem definido. Reino espiritual, reino mental, reino mineral, reino vegetal e reino animal. Mas vejam o que eu vou dizer. O reino espiritual e o reino mental é o reino da invisibilidade. Não são visíveis. Entende? Você não olha e fala, olha lá o reino espiritual, olha lá o reino mental. Não. Eles são invisíveis. Não podem ser percebidos através dos nossos sensores físicos, dos nossos informantes físicos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Eles não são competentes para nos desvendar o reino espiritual e o reino mental. Entenderam? Por isso que é muito difícil você entender essa história de reino espiritual e reino mental. Ou seja, quem criou a forma? Quem criou essa coisa? Entende? Quem criou a girassol? Quem criou um beija-flor? Quem criou um elefante? E quem deu função a isso? Entende? Como o beija-flor voa? É uma função do beija-flor, voar. Entende? Então, é muito difícil você entender isso, entende? Porque é invisível. Entende? A força do reino espiritual e a força do reino mental são invisíveis aos sensores humanos. Entende? Os nossos sensores, visão, audição, olfato, paladar e tato, são incompetentes para nos explicar o reino espiritual e o reino mental. Entenderam? Mas vejam vocês. O reino mineral, vegetal e animal é mais fácil, porque os nossos sensores físicos nos revelam os minerais, nos revelam os vegetais e nos revelam os animais. Então aí é mais fácil. Então, isso tudo é fácil de entender. Eu quero ver você entender o invisível, o inconcebível, né? O impalpável, o imponderável.
Entenderam? Entenderam? Mas vejam vocês, eu vou dar um exemplo. Se eu falar assim, eletricidade, vocês sabem, né? Eletricidade. Agora, diga o que é a eletricidade. Diga o que é. Você enxerga eletricidade? Né? E você usa todo dia. Você usa todo dia. Entendeu? Então, tem coisas, meus caros, que nós sabemos da sua existência, mas se você vai definir, você não consegue. O que é inteligência? O que é genialidade? Entenderam? Entende? É muito difícil às vezes. Então veja, nós seres humanos temos 3 níveis de percepção muito importantes. Facilmente nós acionamos esses níveis de percepção. Entendeu? Temos mais. Mas 3 deles nós acionamos. Um mais difícil que o outro. O mais simples de todos os nossos níveis de percepção, mais simples, hein? Se chama pensamento. Né? Pensamento. É tão importante isso que os filósofos e os sábios sempre repetem. Penso, logo existo. Não é? Todo mundo conhece essa frase filosófica, né? Penso, logo existo. Então, esse é um nível de compreensão, de percepção de nós seres humanos. Pensamento. Aliás, qualquer criação sua, qualquer ideia sua, qualquer criação sua na prática, começou com o pensamento. Certo? Depois nós temos um nível muito mais alto que esse, que se chama nível mental, a mente. Então, embora a medicina chama pensamento e mente como sinônimos, não são. Não são. Pensamento é uma coisa, mente é outra. Mente é um nível mais elevado. Entendeu? O pensamento é mortal. O pensamento tem prazo de validade. Ele morre com o indivíduo. O corpo humano, físico, tem prazo de validade. Entende? É ordens do Criador. Entende? É lei do Criador. O ser humano nasce, cresce, amadurece, reproduz e morre. Essa é a lei do Criador. Ninguém escapa a essa lei do Criador. Ninguém escapa. Rico, pobre, brancos, amarelos, negros. Entende? Ninguém escapa a isso. Entende? Então é lei do Criador. Entende? Lei do Criador. Depois nós temos um nível de percepção maior que a mente. A mente não é mortal. A mente não morre nunca. Por isso que existe uma propriedade chamada mediunidade, que não tem nada de outro mundo, sabe? Não tem nada de paranormalidade. Não. Na verdade, a mediunidade é uma propriedade de qualquer ser humano. Qualquer um pode ter essa propriedade de mediunidade. Mas, queridos, você quer ser um grande atleta? Você precisa treinar, você precisa se dedicar, você precisa ser determinado, entende? Aí você pode até bater um recorde olímpico. Agora, se você não se dedica naquela função, não se direciona naquilo, você não vai ser um grande atleta. Agora, você quer ser médium? Não tem problema. Você já é médium. Apenas que você não desenvolveu essa capacidade. Entende? O Criador não tem essa coisa de privilegiar um ser humano e desprivilegiar outro. Não. Todos os seres humanos são privilegiados filhos de Deus. Você pode ser um cara muito bom, um perverso, um fascínora, um delinquente, entendeu? Mas não importa. Entende? É uma criação. Você é uma criação. Entende? Muito bem. A mente não morre nunca. Ela é um nível acima de percepção, acima do pensamento. E depois vem outro nível acima da mente, que se chama consciência. Consciência, meus caros,
É um nível de percepção acima do mental. Entende? Tanto que, vejam você, hoje, a ciência mais nova que existe se chama quântica. Ciência quântica. Quântica. A ciência quântica, a física quântica, exalta o nosso nível de consciência. Entende? Exalta o nosso nível de consciência. Existe até uma frase de cura quântica. Cura quântica, né? É um modo de consciência, olha só. Cura quântica é um modo de consciência chamado mente, que cura outro modo de consciência, chamado corpo físico. Entendeu? É a física das possibilidades. Entende? A física das... Mas eu vou parar por aqui, porque falar em física quântica é terrível. É terrível. Depois, meus caros, você é alma acima da consciência. Depois você é espírito. Agora, você quer entender alma? Quer entender espírito? Nós não temos ainda, nós não atingimos um nível de evolução compatível para que possamos entender isso. Embora existe alma, existe espírito, entendeu? Mas está fora da nossa capacidade de percepção. Depois tem o nível espiritual, né? Que é o nível total. Você não é corpo físico, pensamento, mente, consciência, alma e espírito. Não, você é antes espírito, depois alma, depois consciência, depois mente, depois pensamento. Finalmente você é corpo físico. Essa é a hierarquia que o Criador estabeleceu para nós, seres humanos. Então o corpo é um mero obedecedor de ordens. Por isso que a tua mente é muito poderosa. Muito poderosa. Tua mente cria doenças. Tua mente faz curas mentais. Entenderam? A sua consciência, mais ainda. A tua alma, muito mais. E seu espírito, mais ainda. Então, vejam vocês. Eu vou dar alguns exemplos bem simples para nós terminarmos, que eu estou vendo que o cronômetro aqui está bem acelerado. Então, no reino espiritual, não tem impossível. Tudo é possível. É o reino de todas possibilidades. Entendeu? No reino espiritual, não tem distância. Tudo é aqui. Não tem lá longe ou aqui perto. Não, no reino espiritual não tem distância. Tudo é aqui. No reino espiritual, não tem tempo. Tudo é agora. Não tem ontem no reino espiritual e nem amanhã. Não tem o ano passado nem o próximo ano. No reino espiritual é o agora. O agora é o presente. Por isso que se chama esse nome. É um presente. Poder do agora. No espiritual, tudo é agora. Ora, se não tem tempo no reino espiritual, não tem idade. Olha que coisa boa. No espiritual não tem idade. Então, perante o reino espiritual, todos nós somos jovens. Entenderam? Entenderam? Por isso, quando perguntam a minha idade, eu digo, eu tenho 19 anos. Por quê, hein? Porque o ano passado eu fiz 20. Ora, entende? Se no reino espiritual não tem idade, por que eu vou valorizar a idade? Entende? Então, no reino espiritual não tem idade. Se no reino espiritual não tem idade, não tem incapacidade. Se não tem incapacidade, nem idade, não tem morte. Entenderam? Então, no reino espiritual, a vida é eterna. Não do corpo físico, nem do pensamento, que tem prazo de validade e são mortais. Mas você não é isso. Você antes é espírito, depois alma, depois consciência, depois mente, depois pensamento, depois que você é corpo físico. Então, corpo físico e mente, corpo físico e pensamento tem prazo de validade. Morrem. Entendeu? E no reino espiritual, meus caros, no reino espiritual, não tem impossível. Não existe essa palavra no reino espiritual. Porque é o reino de toda a possibilidade. E se no reino espiritual não tem impossível, não tem incurável. Então, veja, a cura espiritual é uma cura total. Total.
Entende? Vocês tomam cuidado com a expressão. Cura religiosa é uma coisa. Cura espiritual é outra dimensão. É outra coisa diferente. Cura religiosa existe. A ciência médica prova que existe a cura religiosa. Mas a cura espiritual é outra dimensão, outra história. Mas, infelizmente, estou vendo que o tempo dessa segunda metade da jornada de hoje está terminando. Entenderam? Mas esse assunto é bastante interessante, diferente, desconhecido, entendeu? Desconhecido. E é muito difícil falar sobre o desconhecimento. É muito fácil falar sobre o conhecimento. Se é desconhecido, como você conhece? A pergunta é essa, não é? Entende? Porque vocês buscam conhecimento a vida toda. Mas para entender o reino espiritual, não adianta você buscar conhecimento para entender o reino espiritual. Não. Você tem que estar preparado, porque o reino espiritual busca você. É diferente. Entendeu? Mas estou vendo que está terminando aqui o tempo da jornada dessa segunda metade. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, porque eu tenho uma formação médico, e a minha escolha, o tratamento dos meus pacientes, é via ciência médica. Entende? A cura mental, a cura religiosa, a cura espiritual, entende? São mecanismos importantes nos meus processos terapêuticos de tentar curar doentes. Entende? Eu me enriqueço com a minha terapia, ampliando meus horizontes de cura. Entenderam? Embora eu sempre digo, o médico não vende cura, o médico vende tratamento. E o resultado, quando cura, ele chama resultado satisfatório. Entende? O médico não usa essa palavra cura. Entende? Muito bem. E se quiser conhecer meu trabalho, eu trato de dores crônicas, difíceis, entende? As mais variadas dores possíveis e imagináveis. Entende? Tenho 2 clínicas que tratam disso. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Número 1470 da Giovanni Gronchi. Pertinho do Hospital Albert Einstein e pertinho do estádio do Morumbi. A outra clínica, Avenida Pacaembu, 1024. Não longe do Hospital Samaritano e relativamente próxima do estádio do Pacaembu. Telefone das minhas clínicas, 11 3661 4243. Celular comum de minhas clínicas, 11 9 7082 8015. Emergências, quem tem dor tem pressa. Emergências, perguntas, dúvidas, 11 9 3014 8888. E agora vou repetir o chavão de sempre que encerra minhas jornadas. Tá? Porque nem todos ouvem todas as minhas jornadas. Então vou repetir o chavão de sempre. Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Mas para ser muito feliz, você precisa ter muita saúde. Sem o que não vai acontecer. Entenderam? Então, ter sucesso não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, é preciso ter muita saúde. Sendo muito feliz, com muita saúde, você vai ter um raciocínio brilhante para ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima!